Alunos do sétimo ano, sejam bem-vindos a mais uma web aula de História. E vamos dar continuidade sobre o nosso conteúdo, modernidade, e hoje vamos falar sobre a construção da ideia de modernidade e seus impactos na concepção de história, o eurocentrismo. É um assunto legal, eu já inclusive falei com vocês na nossa live pelo Google Meet, e eu estou aqui reforçando para vocês sobre o eurocentrismo, né? Se você quiser aprofundar mais os seus conhecimentos. Bom, alunos, a gente pode perguntar o seguinte: professor, o que de fato conceitua o eurocentrismo? E eu posso dizer para vocês o seguinte, alunos, olha só. O eurocentrismo, conforme a nossa apostila na página 5 e conforme a gente estudou, é um termo utilizado aí para designar a centralidade e superioridade da visão europeia sobre aí as outras visões do mundo. Eu posso dizer que as pessoas eurocêntricas levam em conta somente os valores europeus. Então, o que eu estou dialogando com vocês agora é, na verdade, os valores europeus, aquilo que a Europa, aquilo que os europeus deixaram como legado para todos nós. E quando eu falo de modernidade, eu posso dizer que a Europa, de certa forma, contribuiu para a construção de modernidade. Alguns países europeus, de fato, contribuíram para a construção dessa modernidade. Conforme eu falei para vocês, e também a nossa apostila fala, o eurocentrismo diz respeito aí à percepção de que a Europa, a sua história, suas questões são centrais em relação ao resto do mundo. É a maneira de explicar o mundo a partir da Europa. Então, o que nós estamos falando é que o mundo, a partir da modernidade, ele é explicado aí com visão na Europa, porque a Europa foi, segundo alguns historiadores, o lugar, o centro onde começou a desenvolver de fato a modernidade. O que a gente pode dizer é que como que explica, né, essa centralidade da Europa? De fato, quando a gente fala dessa centralidade da Europa, a gente tem que levar em conta, né, esse processo de modernização que foi iniciado aí com o projeto iluminista. Então, esse projeto iluminista que se desenvolveu, né, eu posso dizer aí que contribuiu de certa forma para que a Idade Moderna pudesse aí ser reconhecida como um período de desenvolvimento. A gente havia vivido aí um período chamado Idade Medieval ou Idade Média, em que praticamente não houve um desenvolvimento. A gente sabe que esse período da Idade Média foi um período muito longo para a humanidade. É conhecido como o período das trevas, por quê? Porque as pessoas não tinham visões, as pessoas não tinham aí de fato como pensar, elas não pensavam, elas viviam praticamente em função do clero, elas viviam em função aí, né, da monarquia, e não tinha de certa forma essa visão, né, de raciocinar, de pensar e de desenvolver. Então a gente tem que entender que a modernidade ela começou de fato, né, dentro da idade moderna. A partir daí a gente pode dizer que a contribuição que a Europa fez tem dado para que esta ideia de modernidade pudesse de fato expandir por todo o mundo foi a sua contribuição, né? Então a gente pode dizer que desde o período aí que foi iniciada, né, a colonização por Portugal e Espanha, a história do mundo ela é contada pelos principais marcos europeus.
E a gente pode observar que, não desfazendo dos outros continentes, né, a América, a África, a Ásia, por exemplo, estes possuem também as suas histórias próprias. Mas mesmo o reconhecimento disso, né, mesmo sabendo que cada continente tem a sua história própria, a gente pode dizer que se dava a partir do que os europeus escreviam sobre estes lugares. Então, a partir do momento que esses europeus começaram a escrever, começaram a falar sobre, né, principalmente os lugares que foram colonizados, aí sim nasce essa ideia eurocêntrica. É claro que, de fato, né, quando os europeus chegaram nesses lugares que foram colonizados, já existiam habitantes, né, já existiam aí, né, os nativos, os índios, mas de fato, segundo a história, essas regiões como a América, como o Brasil, praticamente não eram o que sido encontrados por nenhum homem, né? Então os europeus, de fato, por que fala descoberta? Porque foi o momento que eles chegaram nas regiões e de fato descobriram que ali poderia também ser habitados por outros povos. E aí começou-se de fato a colonização da América, começaram de fato a colonização do Brasil, né? A modernidade e seu projeto de desenvolvimento baseado na ciência e na racionalidade colonizaram aí o imaginário mundial. E o que a gente pode perceber é que é muito complexo falar disso. Por que é muito complexo? Porque cada um tem uma visão diferente a respeito desta ideia eurocêntrica, desta ideia de que a Europa praticamente foi e é o centro de tudo. Então, cada um tem uma visão diferente. Mas o que a gente estuda em relação a esta ideia de que, né, esse modelo aí criado pelos europeus, né, quando questiona, por exemplo, o lugar da Europa, questiona-se também o que? A produção de conhecimento que ela difundiu aí pelo mundo, né? Os saberes, o modelo racional e a pretensa neutralidade da ciência. Então a gente percebe, né, que para uma visão eurocêntrica, a Europa ela de fato contribuiu para que desenvolvesse a modernidade em grande parte do mundo. Mas de outro lado a gente entende também que a ciência ela tem contribuído de fato para o desenvolvimento de novas tecnologias. A gente percebe também que a ciência, para que ela possa aí fazer os seus estudos, ela também depende de recursos financeiros e de interesses. Sendo assim, produzir conhecimento não depende de um povo mais inteligente ou não, mas sim do domínio de técnicas específicas. Então, é preciso que nós tenhamos aí a ideia de que o projeto científico ele só desenvolve a partir do momento que há, né, uma contribuição do governo, uma contribuição aí da sociedade para que essas experiências sejam estudadas. E o modelo de educação que vai desde a escola até a universidade, ela faz parte deste projeto. O modelo econômico que governa o mundo também é fruto do desenvolvimento histórico da Europa e de seu domínio aí pelo resto do mundo. Então a gente pode perceber, conforme a nossa apostila, que a Europa ela ocupa aí um lugar central justamente pelo poder militar, pelo poder econômico e pelo poder político que exerceu e ainda exerce sobre os países e culturas mais fragilizados aí em muitas das vezes esses países eles precisam assim dessa contribuição para que nossos novos projetos se desenvolvam. O que a gente pode perceber é que, portanto, o eurocentrismo ele é utilizado para designar a superioridade
e a centralidade da Europa em relação aos demais países do mundo. Porém, essa centralidade, alunos, é conferida justamente pelo poder que o continente possui, inclusive produzir conhecimento e narrativas sobre sua história. Isso explica a história como diretamente relacionada aos feitos dos europeus. Então é desta forma que a gente tem que entender o eurocentrismo, porque o eurocentrismo ele vai fazer parte aí tanto da história do Brasil, tanto da história da África, da história da filosofia e também da história do etnocentrismo. Então, quando a gente fala aí dessa questão eurocêntrica, a gente tem que entender toda essa história. E o que significa isso? Na página 6, a gente vai falar sobre o eurocentrismo na história. O que significa este eurocentrismo na história? São os importantes marcos do início do eurocentrismo. A gente sabe que esses marcos são principalmente a colonização, a construção aí das Américas e o capitalismo moderno. A partir desses processos, países da Europa impuseram ao resto do mundo a sua cultura, a sua economia, o seu poder militar, e com isso a própria história passa a ser contada a partir de uma visão eurocêntrica. Justamente por quê? Porque foram países europeus, né, no caso aqui do descobrimento do Brasil, Portugal, e do descobrimento da América, Espanha, é que a gente sabe que, de certa forma, teve uma contribuição para que isso ocorresse, ou seja, o descobrimento de novos mundos. E é comum ouvir aí a gente falar que os europeus eles descobriram aí o continente americano. Inclusive, quando a gente fala e quando a gente fala o nome América, advém do Américo Vespúcio, um explorador italiano que supostamente teria chegado primeiro ao continente. Mas eu posso dizer que, entretanto, o continente ele não foi descoberto aí pelos europeus. A gente sabe que este continente ele já era habitado por uma diversidade de sociedade. E se era habitado por uma diversidade de sociedade, a gente entende que, de fato, né, os europeus, se a gente for verificar, eles não descobriram uma vez que já haviam aí uma diversidade de sociedade morando neste continente. Certamente, o que a gente pode dizer é que esta descoberta foi uma novidade somente para os próprios europeus, que na verdade invadiram e impuseram seu poder às populações locais, ou seja, usando o autoritarismo. E a gente pode dizer também que mais tarde surge aí, também na Europa, as ideologias racistas, a partir do racismo, que é um assunto que a gente tem sempre que falar, tem que questionar, porque os líderes e intelectuais europeus, eles classificaram o mundo conforme sua própria medida, ou seja, uma visão eurocêntrica. A espécie humana seria dividida entre brancos, negros, vermelhos e amarelos. Nessa formulação racista, os brancos eles teriam a raça superior, enquanto as demais seriam de algum modo considerados inferiores. Então, a gente pode observar que essa ideia do racismo, ela surge principalmente nestes períodos, de colocar uma raça superior à outra. E a gente sabe que não existe esta fundamentação. E tanto os brancos, quanto os negros, os vermelhos e os amarelos, ele tem a sua contribuição na sociedade. E nenhuma raça é melhor do que a outra. A essa altura, é possível notar como foram vários os processos necessários
para que uma visão eurocêntrica se impusesse no mundo todo. É por isso que a gente sabe que essa visão eurocêntrica, fazer essa imposição reconhecendo a Europa como o centro de tudo, é uma visão às vezes negacionista. A gente sabe que teve a sua parcela de contribuição, mas principalmente no que se diz respeito à colonização da América, a gente percebe que a Europa, ela, na verdade, não descobriu. O nosso continente já era habitado aí por uma diversidade de povos, por uma diversidade de sociedade, ok? Então, quando a gente fala isso, a gente está falando que dentro da história eurocêntrica, a gente tem que verificar os importantes marcos do início do eurocentrismo, que foi a colonização. Mas essa colonização, conforme a gente já falou, ela, na verdade, os europeus que se acharam que encontraram aí um novo continente, mas esse continente ele já era habitado. Passando para o tema eurocentrismo no Brasil, a gente pode dizer que, mesmo após a colonização, o Brasil ele esteve mergulhado aí em concepções eurocêntricas. A própria ideia da nação foi, em grande parte, trazida aí da Europa. Então, praticamente, tudo foi trazido da Europa. A nossa bandeira nacional, por exemplo, que contém o escrito Ordem e Progresso, que tem como inspiração o positivismo europeu, tá? E a gente pode dizer que, na verdade, nós herdamos muitas concepções eurocêntricas, mas de fato o herdar não é praticamente o criar. A gente sabe que o Brasil ele faz parte aí do continente americano, nós estamos na América do Sul, e da mesma forma que a gente acredita que quando os europeus chegaram aqui, esta terra já era habitada, a gente também acredita que, de fato, a Europa, a gente não pode deixar de lado aí, né, essas concepções eurocêntricas, né, de que a Europa contribuiu de certa forma para, né, ajudar aí a América, ajudar o Brasil, mas a gente de fato tem que entender que esta ideia eurocêntrica não diz respeito, né, a descobrir, mas diz respeito principalmente a criar concepções, a copiar de fato, né, o que os europeus já tinham, porque continente novo, país novo, é necessário que houvesse o quê? Ideias de como viviam, né, a civilização europeia na época. Na verdade, nós, entre aspas, copiamos alguma coisa, mas de fato o descobrir ele não é praticamente e exclusivamente da Europa, ok? Essa ideia então de eurocentrismo, ela é principalmente ligada a esta centralidade da Europa, né, a esse poder de superioridade aí nas diversas regiões do mundo, principalmente aqui na América, principalmente no nosso país, ok? Então a gente vai ficar por aqui. Na próxima aula a gente continua com os outros conteúdos. Até a próxima aula. Até mais.